Um abismo chama outro abismo. Olá, queridos, graça e paz. Sou pastor João, pela graça e bondade de Deus. Pastorei a Igreja Batista aqui na cidade de Carnaubal, Ceará. Essas regiões próximas aqui da Serra da Ibiapaba. Querido, eu gostaria de, em poucas palavras, compartilhar com você esse tema que, na verdade, é parte do Salmo 42, verso 7, parte A, que diz: um abismo chama outro abismo. Como nós podemos extrair uma boa mensagem desse pequeno texto? Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas com relação a esta palavra, em que diz que um abismo chama outro abismo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que abismo significa precipício ou um despenhadeiro. Em resumo, é sinônimo de perigo e lugar de alto risco. Logo, se alguém se encontra na beira de um abismo, ele está correndo sério risco de sofrer danos físicos, corre todo o risco de vida que você possa imaginar, tá certo? Imagine alguém se encontrar dentro do próprio abismo. Aí a coisa fica bem mais delicada, não é mesmo? Então, queridos, vamos refletir um pouco aqui sobre o que este ou parte desse versículo bíblico do Salmo 42, verso 7, parte A, tem a nos ensinar com esta palavra, tá certo? Entendendo nós que abismo é sinônimo de perigo de alto risco, na Bíblia está associado com águas profundas, assim como a morada dos poderes do mal e com a morada dos mortos. Eu não sei, você que me escuta aí do outro lado, se você já ouviu, ou melhor, se você já viu o filme A Fúria dos Titãs, acho que o 1, se não me engano, acho que é o 1, em que o Hades, que é a representação de Satanás, ele pede permissão a Zeus, que é ali, entre aspas, é a representação do Deus, né? Isso na mitologia grega, que os irmãos sabem como é que funciona. Pede autorização a Zeus para libertar o craque, para fazer a atrocidade dele contra as pessoas, furiosos, né? Porque o povo desafiou Zeus. Muito bem, e Zeus dá essa permissão e ele convoca, né, esse tal de craque que é filho dele das profundezas do oceano, das partes mais baixas, mais escuras do mar. E como o filme mostra, né, aquele bicho, tipo um polvo gigantesco com poder sobrenatural e devastando toda aquela população que estão ali ao seu alcance. Isso para nos dar uma ideia do quanto é sombrio, do quanto é assustador essa questão de o abismo. Estar na beira de um abismo estar em alto risco de vida, e encontrar-se dentro do abismo ainda pior, tá certo? Porque a Bíblia associa esta palavra abismo como lugar de perigo, como lugar dos mortos, o lugar dos poderes do mal, certo? E em Apocalipse capítulo 9, descreve a abertura do poço do abismo, sendo o lugar de onde sairão os seres malignos ou infernais que irão atormentar e matar a terça parte dos homens nos dias finais, tá certo? Observe lá em Apocalipse, onde descreve aqueles seres com forma de escorpiões e tudo mais, com poderes de matar os homens, e assim diz o texto que eles matarão a terça parte dos homens. Perceba que abismo é sinônimo de morte, é sinônimo de perigo, é sinônimo de coisa
muito ruim. Portanto, tomemos cuidados para que não corramos o risco de estar à beira de um abismo ou tampouco cair em um abismo, né? Assim como o Salmo diz que um abismo chama outro abismo, dentro dessa questão, o que nós podemos caracterizar como abismo no âmbito das nossas ações? Uma delas, e acredito que vamos ficar só nessa parte, uma delas é o falar excessivamente. Isso mesmo. O que isso tem a ver com o abismo? Sim, falar excessivamente pode sim nos colocar em sérios riscos de vida. Porque quando nós falamos excessivamente, normalmente nós falamos coisas que não devíamos falar e falamos às vezes diante de quem não devíamos falar e em lugares e momentos que não devíamos falar. Por isso nós temos que estar muito atento, queridos. A vida espiritual é uma batalha tão delicada que todo cuidado, toda atenção para o cristão é pouca, para não correr risco de sofrer danos por conta de ações indevidas. E falar demais, com certeza, é uma ação indevida na qual nós devemos, ou melhor, da qual nós devemos tomarmos mais cuidado, porque normalmente nós temos esse hábito, são poucas as pessoas que não têm esse hábito de falar, né? De falar sempre que ouve algo, sempre que é provocado diante de alguma coisa, tende a falar, tende a propagar aquilo que ouviu ou aquilo que sofreu, muitas das vezes até como uma reação, de fato uma reação. Porque é comum ao ser humano, sempre que ele sofre algum ataque, seja verbal, seja físico, seja de que maneira for, seja moral, a pessoa tende a reagir. E nessas reações, normalmente, às vezes a gente fala demais. Fala demais com pessoas que não devia, em lugares que não devia, em momentos que não devíamos falar. E quando nós abrimos muita boca e falamos demais, nós com certeza sofreremos grandes consequências. E Provérbio 13:3 nos chama a atenção para essa questão quando diz, vou ler aqui rapidamente, Provérbio 13:3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Em outras versões, diz que a alma tem perturbação. Perceba a gravidade que é falar demais. Perceba o quanto é delicado, quanto é complicado nós nos deixarmos levar por esse membro tão pequeno que muitas das vezes domina o nosso corpo, como diz lá em Tiago. Então, queridos, tomemos cuidado. Quando nós falamos muito, com certeza nós sofreremos danos por conta disso. Normalmente, quando falamos demais, corremos risco de nos metermos em encrencas. É isso mesmo. Quando nós falamos demais, nós podemos nos meter em sérias encrencas e nos aprofundarmos, ou melhor, nos aproximarmos de coisas que podem nos levar a grandes perigos. Ok? Quando nós falamos demais, nós corremos o risco de nos meter em encrenca e nos aproximamos daqueles considerados pelo texto de Provérbios 6,19 como aqueles que semeiam contenda. E a Bíblia diz que entre as 7 coisas que o Senhor detesta, essa 7ª, ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Normalmente, quando a gente fala demais, a gente acaba transmitindo a outros hábitos indevidos do próximo, de um irmão, de alguém que a gente não gosta muito, de alguém que a gente pegou implicância, e a gente acaba muitas das vezes
transmitindo ou propagando os defeitos, as falhas dessas pessoas para outras. Isso é um perigo para a gente, porque nós, além de estarmos difamando o próximo, que a Bíblia condena, nós corremos o risco, com certeza, de sofrer danos por causa disso, porque tudo que nós fizermos aqui neste mundo, nós colheremos. Gálatas 6,7, não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então nós devíamos estar muito atentos, tomarmos muito cuidado com tudo aquilo que nós vamos falar, com tudo aquilo que nós vamos fazer, enquanto nós estivermos nessa matéria carnal, nessa natureza carnal corrompida, que muitas das vezes nos tira do centro da vontade de Deus. Por mais que nós almejemos, por mais que nós busquemos a presença de Deus, estar com Deus, não podemos esquecer que há uma batalha ferrenha, espiritual, tentando nos afastar do centro da vontade de Deus. E pode ter certeza, meu querido, por menor que seja, a distância que nós ficamos do Senhor, nós estamos correndo sério risco. Porque Deus é para a gente aquela verdadeira luz tão intensa que quanto mais perto dela nós chegarmos, mais nós perceberemos as falhas que há em nós e com certeza dificilmente alguém, principalmente aqueles que estão no Senhor, percebe suas falhas e querem continuar nelas, porque sabe que Deus não aprova. Deus é santo e todos que pertencem a Ele devem ser santos. Por isso há tanta advertência para com o que sai da nossa boca, porque pode contaminar vidas, pode contaminar pessoas, pode contaminar grupos, pode destruir uma comunidade, pode destruir uma nação. A palavra, ela tem muito poder, seja para dar vida, seja para tirar. A própria Bíblia afirma isso. Portanto, tomemos todo cuidado para não sermos esse instrumento propagador do mal e atraiamos para nós o próprio mal, que vem depois como recompensa por aquilo que nós fizermos. Então, Provérbio 6,19 diz que entre as 7 coisas que o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. E é exatamente esse que semeia contenda entre irmãos. Queridos, isto é preocupante, porque todos nós temos essa tendência maldosa, maligna, de propagar os erros alheios. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos tomar mais cuidado com aquilo que falamos, com quem falamos, quando falamos. Melhor seríamos não falar nada que é ruim, apenas as coisas boas. Isso se cumpre o que está lá em Efésios capítulo 5, me falha a memória o versículo, mas que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que dê graça aos que ouvem. Palavra torpe não é só palavra indecente, não é só palavras nojentas, são palavras que causam destruições, que causam prejuízo à vida das pessoas. Torpe tem a ver com torpedo, aqueles torpedos que normalmente os marinheiros lançavam contra os adversários. E sabe qual é as consequências de um torpedo quando é lançado, né? Então, queridos, voltando ao Provérbio 13, no versículo 2, veremos que a boca atua em nosso organismo como um meio provedor que nos fará bem ou mal, dependendo do que sair dela. Mas isso não está no texto, o texto não está falando dessa forma. Eu vou te dar exemplo, biblicamente, que
que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Tiago diz que com a língua nós bendizemos a Deus e com a mesma língua nós amaldiçoemos o homem feito imagem de Deus. Perceba? Ao mesmo tempo em que usamos a língua para falar coisas boas, coisas benéficas, nós usamos para transtornar a vida de pessoas, para destruir pessoas. Perceba o mal que está na língua, quando nós não temos o cuidado para com ela, tá certo? E para dar base ainda mais, vejamos o que diz Jesus em Mateus 12, 34 e 35, que eu vou ler para a gente aqui já fazer o nosso fechamento. Mateus 12, deixa eu só achar aqui rapidamente. Mateus 12, 34, 35, Jesus diz assim: raça de víbora, como podeis vós fazer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. E o 36 diz: mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Preste atenção como nós, eu e você, devemos tomar cuidado com o que falamos. Devemos tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, porque ela pode nos causar sérios danos, tá certo? E para que fechemos aqui, o mau uso dela, no caso da nossa língua, pode nos causar dano gravíssimo que poderá prejudicar tanto a nós, preste atenção, tanto a nós quanto aos que estão ao nosso redor. O mau uso da nossa língua, das palavras, elas podem causar danos, prejuízos, muitas das vezes irreparáveis, tanto para nós que falamos, quanto para aqueles que ouvem. Porque a tendência é que se espalhe. Você fala uma coisa para uma pessoa e pede segredo. Não sei por que a gente cai nessa esparrela, né? Porque a gente sabe, a partir do momento que a gente abrir a boca e falar para alguém pedindo segredo, pode ser quem for, não vai ficar mais em segredo. Porque se é coisa ruim, Deus não tem intenção que isso fique guardado, porque Deus não quer que a gente pratique essas coisas. Portanto, meus amados, sejamos mais prudentes, sejamos mais vigilantes com aquilo que sai das nossas bocas. Porque Jesus disse, o que tem em abundância no coração, disso fala a boca. Não adianta fingirmos, dizer, foi sem querer, foi da boca para fora. Nananina, não. Jesus não concorda com isso. Se eu falo, é porque está aqui dentro. Tudo bem. Sendo um servo de Deus, como nós somos, filhos de Deus, existem coisas boas dentro de nós? Sim, porque Jesus colocou. Mas não podemos esquecer que temos uma natureza pecaminosa e contra ela nós temos que tomar todo cuidado, porque ela nos engana constantemente. Portanto, não saia da nossa boca palavras torpes, mas que dê graça aos que ouvem. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus nos proteja desse grande mal que é tão inerente a todos nós.